Do Bruno. Bom dia a você que está em casa também, nos acompanhando aí pela transmissão do YouTube, do Facebook. O mesmo Deus que está aqui, está aí com você também. E glória a Deus por isso. Você está feliz de estar na casa do Senhor, irmão? É muito bom estar na casa do Senhor, não é? Como já dizia o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos retomar com essa alegria, né? Porque muitos, por causa do Covid, ainda não sentiram essa alegria de retornar à casa do Senhor. Então, que nessa manhã, você que está aí nos acompanhando, possa ser renovado com essa alegria de querer estar na casa do Senhor. A gente sabe que muitos, por causa do trabalho, por causa de outras situações, né? Então, essa situação da pandemia de nós transmitirmos os cultos, então acabou favorecendo esses irmãos que não podem estar conosco por algum motivo, mas muitos ainda não sentiram a alegria de estar na casa do Senhor. Então, que o Senhor renove essa alegria para que possamos juntos estarmos aqui celebrando no domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite, né? Outras programações que temos, vigílias, e que possamos então celebrar o nome do Senhor Jesus. Bom, não sei se você tem um motivo de oração urgente nessa manhã. Se eu perguntar aqui se você tem um motivo de oração, todo mundo vai levantar a mão, né? Todos nós temos necessidades. Mas talvez nessa manhã você tenha assim, um motivo urgente. Sabe aquele motivo urgente que você vira e fala, Deus, eu preciso de um milagre agora, hoje. Tem alguém aqui nessa manhã assim, necessitando de um milagre urgente? Levante a mão assim. Pode levantar a mão. Está vendo aí o irmão que está do seu lado? Você que não tem um motivo urgente, então eu quero te incentivar a orar por esse irmão agora. Vamos fazer essa oração? Vamos todos ficar de pé? Você que está aí em casa também, que tem um motivo urgente, aquele motivo que você vira e fala, Deus, socorre-me, é agora, pelo amor do teu nome, é agora. Então você que tem esse motivo urgente, levante aí a sua mão, nós queremos orar por você. Você, irmão, que está do lado desse irmão que está com a mão levantada, se você puder estender as mãos aí para o lado dele, né? E vamos orar, vamos fortalecer a fé dos nossos irmãos, vamos clamar pelos nossos irmãos. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, temos irmãos aqui no nosso meio, temos irmãos na transmissão que está nos acompanhando, que necessita de um milagre urgente, necessita de um milagre hoje, é coisa urgente, Senhor, precisa de um milagre divino. Oh, Pai, são coisas impossíveis para o homem, mas nós cremos que aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. Então nós clamamos em nome de Jesus por um socorro divino nessa manhã. Socorre os nossos irmãos, envie anjos, abre portas, Deus, faça um milagre acontecer nesta manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos nessa manhã, porque nós cremos no poder da oração que é feita neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Seja fortalecido no Senhor e na força do poder que há no nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí no seu lugar. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra da parte do Senhor. Sobre o ensinamento de Jesus para Nicodemos sobre o reino de Deus. Lá em João, no capítulo 3, esse relato, João capítulo 3. Esse relato aqui é um encontro de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos procurou Jesus, pediu para ter uma audiência com Jesus e ele foi ter com Jesus de madrugada ainda, ou era noite. Nicodemos era um homem inteligente,
ele era chefe no Sinédrio. E diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 3, versículo de 1 até o versículo 10, possivelmente. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos, eu vou repetir essa frase aqui, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres de Deus se não estiver com ele. Vou repetir. Ninguém pode fazer esses milagres de Deus se não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. E como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Só até aqui. Então, como eu disse, Nicodemos ele era um dos chefes do Sinédrio. Nicodemos ele era um religioso extremamente conhecedor da lei mosaica e dos costumes judaicos, das leis dos anciãos. O Sinédrio ele era o Sinédrio ou a sinagoga, né? Ele era um tribunal religioso dos judeus, constituídos por professores da lei, sumos sacerdotes, e um conselho constituído por 70 anciãos, mais o presidente. E para nós entendermos, então, sobre essa posição de Nicodemos, né? Quem que ele era, o que era a sinagoga, nós precisamos entender um pouquinho do contexto, o que é uma sinagoga, né? A sinagoga para os judeus é uma coisa muito prática, é uma coisa de muito conhecimento, mas talvez para nós é uma coisa muito distante, né? A gente não tem muito conhecimento. Então, as sinagogas, irmãos, elas foram criadas na época do cativeiro da Babilônia. Lembra lá da Babilônia? Quando a história de Daniel e seus 3 amigos, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou cativo todo o povo de Israel, principalmente os jovens e etc. E o povo de Israel ficou 70 anos lá no cativeiro da Babilônia. Nesse período dos 70 anos, então, foram criados pequenos grupos nas casas de alguns judeus para eles poderem estudar as leis judaicas, para eles estudarem a Torá, no caso, para eles não se esquecerem dos costumes judaicos. Então, nessa ocasião, foram criados esses pequenos grupos onde os judeus estudavam as leis judaicas. A motivação dos judeus era passar esses mandamentos bíblicos para as gerações, para os seus filhos. Então, eles se reuniam para contar as histórias que eram passadas de geração em geração. Então, também eles tinham esse propósito, esse costume. Agora, com o passar do tempo, depois que eles saíram lá do exílio da Babilônia, voltaram para Jerusalém, foram constituídos, eles continuaram com essa prática de pequenos grupos, e esses pequenos grupos, então, começaram a crescer, né, a se desenvolver, e eles foi preciso trazer uma certa organização para esses grupos.
Então, esses pequenos grupos começaram a ser chamados de sinagogas ou sinédrio, e foi preciso levantar anciãos para poderem ensinar de uma forma mais sistemática o povo. E aí foi organizado, então, ali um conselho, onde tinha 70 pessoas nesse conselho, mais o presidente. E nessas sinagogas também era levado algumas causas dos judeus para essas causas serem julgadas. Então, as pessoas que participavam da liderança desse conselho nas sinagogas, a partir de então, tinham que ser pessoas muito conhecedoras das leis judaicas. Então, o que os judeus começavam a fazer? Quando a criança começava a se destacar na escola com boas notas, eles separavam essas crianças para que no futuro, quando elas crescessem, elas poderiam servir como líderes religiosos naquela sinagoga, naquele lugar. Então, Nicodemos, ele era um desses líderes, conhecedores, muito estudiosos, eles conheciam muito das leis judaicas, eles conheciam muito dos costumes. E os judeus, eles começaram a ser muito conservadores em relação às leis. Eles tinham assim um temor e um tremor muito grande de que o povo pudesse cumprir as leis que Deus havia dado a Moisés e etc., que eles começaram a ir para um outro extremo. Eles começaram a fazer leis para proteger as leis de Deus. E um exemplo disso a gente vê lá em Levítico, no capítulo 7, versículo 19, e lá tem uma lei que diz assim, olha, a carne que tocar em qualquer coisa impura, então a carne no momento do sacrifício, no momento ali da cerimônia, não poderá ser comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Quer dizer, a carne ali do sacrifício, ela não poderia ser manuseada por uma pessoa impura. Então eles pensaram, o que significa pureza para nós? Vamos ter que lavar as mãos. Então, antes das cerimônias, os sumos sacerdotes tinham que lavar as mãos para poder manusear ali todo o sacrifício que era feito. Mas aí o que foi promulgado, o que foi passado para o povo? Todas as pessoas precisam lavar as mãos antes de comer. Não era só simplesmente lá na hora do sacrifício, mas na hora de toda alimentação, todo judeu precisava lavar as mãos. É claro que existe o ponto da higiene, etc. e tal, mas aqui os líderes religiosos, anciãos, eles estavam querendo proteger uma lei dada por Deus de que toda a carne oferecida não poderia ser contaminada. Os irmãos estão conseguindo entender aqui? E aí, lá em Marcos, a gente vê isso, no capítulo 7, versículo 1 e 3, diz assim, os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras. Quer dizer, eles observaram que os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos. Isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Então, a tradição aqui não era nem de Moisés, era uma tradição dos líderes religiosos lavar as mãos antes de comer. Então, assim, os líderes, os fariseus, os líderes religiosos lá do sinédrio, da sinagoga, eles estavam tão preocupados em cumprir a lei de Deus que eles faziam leis para proteger a própria lei de Deus. E isso levou eles para um extremo muito grande, né? Então, isso tudo aqui para os irmãos poderem entender a posição que Nicodemos tinha diante do sinédrio, diante da sinagoga. E aí Nicodemos vai até Jesus à noite para dialogar com ele, aquele mestre religioso, ele recebe alguns ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus. Então,
uma palavra que eu destaquei aqui. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, nós bem sabemos quem o Senhor é. Em outras palavras, nós lá na sinagoga, os líderes religiosos, nós estamos desconfiados daquilo que o Senhor é. Nós bem sabemos quem o Senhor é. E aí, o que é que eles sabiam a respeito de Jesus? O que é que eles desconfiavam a respeito de Jesus, a ponto de Nicodemos chegar e falar assim: Jesus, nós sabemos quem o Senhor é. E para entendermos melhor sobre o que eles sabiam, né, Nicodemos e os outros mestres da lei, a gente precisa ver um pouquinho sobre a história da humanidade, vamos dizer assim. Vamos começar lá em Gênesis, né? Os irmãos sabem que Deus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele, e Deus havia dado uma ordem para eles, que era não comer do fruto do conhecimento, mas aí a mulher foi lá e comeu desse fruto, pegou do fruto e deu para o homem. O pecado da desobediência trouxe essa separação entre Deus e o homem, e o homem então viveu por si mesmo, viveu pelas suas próprias ideias por muito tempo, mas houve uma promessa da parte de Deus. E a promessa da parte de Deus está lá em Gênesis 3,15. Diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Lá em Gênesis, depois da queda de Adão e Eva, Deus já fazia uma referência daquele que viria para restituir essa comunhão. E nós sabemos que esse versículo faz referência ao próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria morrer na cruz do Calvário, mas com poder e autoridade ele venceria a morte e venceria Satanás. E Nicodemos sabia disso tudo. Ele era um estudioso, ele era um conhecedor da palavra. E o tempo foi passando, com certeza, né? Dessa promessa até a vinda de Jesus, centenas de anos, não é? Muitos anos se passaram. E eu acredito que cada filho de Adão e Eva havia aquela esperança, aquela expectativa: será que é esse aí que vai esmagar a cabeça da serpente? Os filhos de Adão e Eva passaram e nenhum deles cumpriu essa promessa, não é? Mas aí veio Noé. Na época de Noé ninguém cria em Deus, né? Estava todo mundo perdido. Então, com certeza, Noé não era esse que iria esmagar, mas aí veio depois de Noé Abraão, o pai da fé. Olha, talvez esse aí vai ser aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, mas passou Abraão, não foi Abraão. Mas depois de Abraão veio Isaac, Jacó, mas também não foi Jacó. Depois de Jacó, ele gerou os 12 filhos, e os seus 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel, e dentre os 12 filhos se destacou José, o libertador, aquele que supriu a fome, que trouxe o povo de Israel para o Egito, mas mesmo assim não foi José que esmagou a cabeça da serpente. E o povo viveu ali no Egito e foi escravizado, e no meio dessa história toda, Deus levantou Moisés, o libertador do povo de Israel do Egito. Glória a Deus, aleluia! É ele que vai esmagar a cabeça da serpente. Não foi Moisés. Mas depois de Moisés veio Josué. Esse aí conquistou a terra prometida, irmãos. Esse aí orou com o povo, as muralhas caíram, não é? Mas nem tão pouco foi José que esmagou a cabeça da serpente. Depois de Josué começaram a surgir profetas. Muitos profetas profetizaram da parte de Deus, e talvez havia uma esperança de que algum daqueles profetas seria aquele descendente que iria esmagar a cabeça da serpente, mas não foi nenhum dos profetas. Mas muitos profetas profetizaram da parte de Deus sobre aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. E um desses profetas foi o profeta Isaías,
que profetizou no seu livro, no capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em outras palavras, virá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! E ele continua profetizando no capítulo 7, versículo 14: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia! Você pode repetir assim comigo: Emanuel, Deus conosco. Uma coisa mais particular, fala: Deus comigo. Aleluia! E esse próprio Deus conosco, Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Aleluia! O tempo passou, irmãos, até que veio o anúncio do anjo da parte de Deus para uma jovem noiva, chamada Maria. Estava noiva com José. Lá em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, está descrito essa história, não é? O anjo visita Maria para anunciar o nascimento do Messias esperado. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, esse mesmo anjo aparece em sonhos para José, anunciando o nascimento do Messias esperado, daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. E lá está escrito assim no versículo 21 de Mateus 1: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia! O anjo anunciando a profecia que o profeta havia falado. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é para provar que quando Deus fala, quando Deus promete, Ele cumpre. Aleluia! Estamos em tempo de eleição, tempo de política, onde vários homens, almejando esse carro, vão chegar fazendo várias promessas. E promessas que a gente vai perceber que não tem como cumprir. Mas Deus, Ele não somente faz promessa, mas Ele cumpre todas as promessas que Ele faz. Amém? Glória a Deus. E Nicodemos sabia disso tudo, irmãos. Ele era um conhecedor da palavra, ele era um estudioso. Ele havia estudado para entender que essas profecias estava por se cumprir, essas profecias iriam se cumprir. Ele estudou todas essas profecias que os profetas haviam profetizado lá no Antigo Testamento. E assim que Nicodemos inicia o diálogo com o mestre, ele enfatiza a certeza de que eles sabiam quem era Jesus. Nós bem sabemos, mestre, quem é o Senhor, porque somente aquele prometido que viria para esmagar a cabeça da serpente pode fazer o que o Senhor faz. Somente o enviado de Deus pode curar os enfermos. Somente o enviado de Deus pode expulsar demônios. Somente o enviado de Deus pode ressuscitar mortos. Somente o enviado de Deus pode perdoar pecados. E em outras palavras, Jesus, o Senhor faz isso tudo. Então nós sabemos. E aí Jesus, com muita naturalidade, o texto que nós lemos, né? Vira para ele e fala: você tem razão, Nicodemos. É isso mesmo. Mas o mais importante de ter conhecimento sobre mim ou sobre aquele que virá, que sou eu mesmo. Em outras palavras, né? O mais importante para entrar no reino de Deus é nascer de novo.
Nicodemos fica assim meio atordoado, né? Porque nascer de novo, Jesus? Como assim? Vou ter que voltar lá para o ventre da minha mãe para nascer? Jesus vira e fala, olha, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Nicodemo, mas você é um homem estudioso, você é um homem da lei, líder lá no Sinédrio. Você já estudou muito para estar na posição que você está. Você ainda não compreende as coisas espirituais. Sabe por quê, Nicodemos? Porque as coisas espirituais discernem pelo Espírito, e as coisas da carne se discernem das coisas da carne. Aquele que é do Espírito nasce do Espírito. É preciso nascer de novo, Nicodemos. Trazendo aqui para o nosso contexto. Talvez Jesus viraria para nós e fala assim, olha, eu não quero saber da sua posição, não quero saber do seu conhecimento, se você tem teologia, não tem, se você tem doutorado, não tem, se você é PhD nisso, naquilo, se você é formado ou se não é, se a parede da sua casa está cheia lá de diploma, isso para mim não importa. O que importa para mim, o que é necessário entrar no reino de Deus é ser nascido de novo. Se é pobre, se é rico, se é preto ou branco, se é amarelo, se é não sei o que, é necessário nascer de novo. Então nessa manhã a palavra de Deus para as nossas vidas é: Ele te conhece, Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você faz, mas é necessário nascer de novo. Aleluia! E quem é nascido de novo aqui nessa manhã, levanta a mão aí. Você que está nos acompanhando, é nascido de novo, irmão? Dá um glória a Deus e um aleluia aí onde você está. Aleluia! E esse novo nascimento, o novo nascimento, ele quer dizer aquilo que vem de cima, quando a gente é nascido do Espírito. Traduzindo do grego, para a gente poder entender, significa aquilo que vem de cima. Então, quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que vem de cima. Nós recebemos Jesus no coração por meio do Espírito Santo que vem de cima. Isso é um novo nascimento. E ele fala que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Nascer da água, existem várias interpretações, mas aquela que é mais coerente é o batismo nas águas. Então, é por isso que nós temos esse ritual, vamos dizer assim, da pessoa nascer de novo, receber o Espírito Santo, então agora ela precisa ser batizada. E é um símbolo, é um ritual que aonde nós vamos na face da terra, em qualquer país, em qualquer região no mundo, existe o ritual do batismo. Porque é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Amém, queridos? Agora, o que o novo nascimento gera na vida do cristão? Precisa gerar alguma coisa, não é? A gente sabe que quando nós aceitamos Jesus, não é uma varinha de condão que chega na pessoa e plim, os seus problemas são todos resolvidos, agora você não vai ter mais problema, não é? Você vai viver no mundo das maravilhas. Não. Os problemas vão continuar, não é? As lutas vão continuar, mas a transformação começa aqui, ó. Começa de dentro para fora. É uma transformação que começa no interior do homem, no coração do homem, e transforma o jeito de ser, transforma o jeito de falar, transforma o jeito de se postar diante da sociedade, transforma o jeito de pensar. É uma transformação radical no coração do ser do homem e que começa a transbordar para fora, ao ponto das pessoas virar e falar assim: opa, você está diferente, o que aconteceu? Aí é a hora de você virar e falar: agora eu sou nascido de novo, eu sou uma pessoa transformada em Cristo Jesus. É uma transformação do interior que reflete
no nosso exterior. É por isso que aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que roubava não rouba mais, porque é uma transformação no ser interior da pessoa. Agora, se não tem uma transformação, irmãos, aí é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Pergunta, irmão, que está do seu lado: você é nascido de novo, irmão? Pergunta aí, irmão: você é nascido de novo? Responde para ele, mas responde com convicção. Fala: sim, glória a Deus, aleluia, sou nascido de novo. Então Nicodemos sabia dessas questões. Nicodemos sabia que aquele enviado de Deus, o Messias, ele faria as coisas que Jesus estava fazendo. Por isso que ele chega e fala: nós bem sabemos, Jesus, nós bem sabemos quem o Senhor é. Agora, qual que era a certeza que eles tinham, né? Para saber que Jesus era de fato o Messias. Eu já falei aqui algumas coisas, mas eu quero basear aqui na Bíblia. Como saber se Jesus era mesmo o Messias esperado, o enviado de Deus? Lá em Mateus 3,17 diz que o próprio Deus o chama de filho. Lá está escrito assim: então uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Foi no ato ali do batismo de Jesus, aonde houve-se um barulho no céu, um barulho como de trovão, e eles entenderam que era a voz do próprio Deus dizendo: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Segundo, o enviado de Deus tinha e tem autoridade sobre os demônios. No Evangelho de Lucas 4, no capítulo 4, a partir do versículo 33, diz: na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. O próprio diabo sabia quem era Jesus. Os próprios demônios sabiam quem era Jesus. Jesus respondeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Então o enviado de Deus tinha e tem autoridade sobre os demônios. O enviado de Deus tinha e tem autoridade para curar enfermidades e doenças. Continuando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 38, diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Então, o enviado de Deus cura até sogra, irmãos. Eu amava minha sogra, ela não está entre nós mais, né? Mas eu ainda amo. Mas o enviado de Deus tinha e tem poder e autoridade para curar até sogra, cura todas as enfermidades e doenças. O enviado de Deus tinha e tem autoridade para perdoar pecados. Aleluia! Continuando aqui no Evangelho de Lucas 5, 23 e 24. O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que você saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. Que está relatando aquela história quando os 4 amigos pegaram o paralítico e levaram para a casa onde Jesus estava, abriu o telhado, desceu os 4 paralíticos, e ali estavam alguns fariseus. E Jesus, ele percebeu o que os fariseus estavam pensando, por isso deu essa palavra. Ele deu essa palavra: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu digo a você, levante-se,
pegue a sua maca e vai para casa. Aqueles fariseus que viram aquilo, muito por certo, o texto não diz, mas muito por certo eles devem ter ido para a sinagoga e lá na reunião do conselho dos 70 anciãos, juntamente com o presidente, eles devem ter discutido essa situação. Jesus, aquele judeu, ele está curando, e além de curar, ele disse que o pecado do homem estava perdoado. E eu fico pensando, imaginando, se um deles não deve ter falado assim: olha, mas a profecia diz que o enviado de Deus iria fazer essas coisas. Não é, irmãos? Na reunião ali da diretoria que eles faziam. Por isso que Nicodemos vira para Jesus e fala: bem sabemos quem é o Senhor. Porque somente o enviado de Deus pode fazer as coisas que o Senhor faz. Aleluia, aleluia. E para terminar, concluir. Precisamos tomar uma decisão. Para aqueles que ainda não tomaram essa decisão. Porque não basta apenas saber quem é Jesus. Não basta simplesmente ter conhecimento quem é Jesus. Muitas pessoas que nós evangelizamos, muitas pessoas que nós pregamos, as pessoas até vêm e falam: eu até conheço, eu até leio a Bíblia. De vez em quando, já deparou com pessoas assim? Jesus, sim, sim. Nós servimos num país católico nos últimos 50 anos, que a gente virava para as pessoas e falava assim: olha, você precisa crer em Jesus. Não, mas eu creio em Jesus. E aí, com a boca cheia, o Filho do Deus Pai. E a gente virava e falava: então tá, então você precisa acreditar em Deus Pai. Não, mas eu acredito em Deus Pai. Então você precisa crer no Espírito Santo. Não, mas eu acredito no divino Espírito Santo. E as pessoas ficavam até ofendidas quando a gente falava para elas que elas precisavam crer e acreditar de uma outra maneira. Elas falavam: mas eu acredito. Aquele semblante assim de tristeza, mas não basta simplesmente conhecer, não basta simplesmente ter o conhecimento de quem é, não basta simplesmente saber histórias bíblicas, não basta simplesmente vir aqui e falar um sermão bonito, não basta simplesmente falar bem, saber falar bem diante de um público, não basta simplesmente vir aqui e tocar bem. Porque tocar, irmãos, tocar por tocar é muito bonito. Falar aqui na frente por falar, para quem sabe falar, é muito bonito. Não basta simplesmente abrir uma live, abrir uma rede social e começar a colocar versículo bíblico, porque isso é muito bonito. Jesus pode virar para nós e falar: isso para mim não basta. O que é preciso para mim, o que é preciso para entrar no meu reino é ser nascido de novo. Aleluia! Porque vir aqui na frente e falar qualquer um pode, não é? Tanto que eu estou aqui, olha. Mas é necessário ser nascido de novo. Aleluia! É necessário nascermos de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para quem já tomou a decisão e já nasceu de novo, você pode dar um glória a Deus e aleluia aí, irmão. Fala: eu já sou nascido de novo, eu tenho o Espírito Santo, já fui batizado. Glória a Deus e aleluia.
Agora, para você que ainda não foi nascido de novo, você que ainda não nasceu de novo, você que entende que já aceitou Jesus, mas não passou por essa transformação interior, essa transformação de vida, você ainda não passou pela transformação de um caráter, de uma transformação da sua personalidade, você entende que mesmo tendo aceitado Jesus, você ainda precisa passar por essa transformação. Nesta manhã eu quero te convidar a deixar o Espírito Santo fazer essa transformação na sua vida. Porque não adianta, irmãos, virar e falar assim, não, porque eu já tenho 5 anos de crente. Não, eu já tenho 10, não, eu já tenho 20. Olha, eu nasci no Evangelho, eu nasci na igreja, como a minha esposa costuma dizer quando ela testemunha. Eu nasci na igreja, não é na igreja, mas aqui os pais dela eram cristãos, então ela nasceu lá no hospital, mas... Não importa se nós nascemos no Evangelho, nascemos na igreja, o que precisa é que nós precisamos nascer de novo. Amém? Para quem já é nascido de novo, glória a Deus, aleluia, irmão. Mas para você que precisa nascer de novo, eu quero orar por você nessa manhã. Você que está nos acompanhando e precisa nascer de novo, eu quero orar por você nessa manhã. Então fique de pé aí no seu lugar, onde você está. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Todos com os olhos fechados, eu quero fazer um apelo nessa manhã para aqueles que estão aqui. Vão estar todos com os olhos fechados. Somente Deus vai ver. Você que entendeu essa palavra e que entende que você precisa nascer de novo, faz um sinal assim com a sua mão. Eu quero orar por você. Amém, amém. Pode baixar. Mais alguém que entende que precisa nascer de novo. Amém. Pode baixar a mão. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que levantou as mãos, coloca a mão assim no seu coração. E repita assim, Senhor Deus, vamos todos repetir para que a pessoa não fique constrangida de só ela repetir, né? Então vamos todos repetir assim, fala, Senhor Deus, eu quero nascer de novo, eu quero nascer de novo, transforme a minha vida, transforme o meu ser, transforme o meu coração, transforme a minha vida, venha viver em mim, transforme o meu caráter, transforme a minha personalidade. Eu quero viver uma vida nova em Cristo Jesus. Aleluia. Você pode respirar fundo aí agora, ó. Oh, aleluia, receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão. Você que está em casa nos acompanhando, receba o Espírito Santo de Deus, seja transformado. A partir de hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, se fará novo na sua vida a partir de agora. Aleluia, aleluia. Aleluia. No final do culto, você que levantou a mão, eu quero convidar os pastores para vir aqui no final do culto. E aí os pastores vão orar por vocês, tá bem? Você que levantou a mão, quiser ter a liberdade de vir aqui na frente. Aleluia. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja pela última vez. Quero estar em tua presença,
nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida. Declare: eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar a minha carne. Quero matar minha carne, nascer do seu espírito. Eu quero dar vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida. Diga: que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Você que concorda, aplauda ao Senhor.